Boa tarde, meus queridos amigos e amigas de todo o Brasil. Que alegria imensa poder entrar na sua casa nesta maravilhosa tarde de sexta-feira. O fim de semana já está batendo na nossa porta. É aquele momento em que a gente começa a desacelerar, a pensar no descanso merecido, no almoço de domingo com a família. Mas eu preciso pedir que vocês parem tudo o que estão fazendo agora. Eu sou o Rafael. E é um privilégio gigantesco ter a sua companhia, a sua confiança e a sua atenção em mais este nosso encontro. O que me traz aqui hoje, nesta reta final de semana, não é uma conversinha qualquer. Nós temos dois assuntos de uma gravidade e de uma importância tão grande que eu não poderia deixar para segunda-feira. São informações que mexem com cifras bilionárias, que podem colocar um dinheiro alto no seu bolso nos próximos dias, mas que também trazem um alerta perigoso sobre a tesoura do governo em cima da sua aposentadoria. Eu estruturei este nosso encontro com muito cuidado para que você entenda cada detalhe. Primeiro, eu vou trazer uma notícia que tem gosto de vitória, de justiça sendo feita, sobre uma bolada de mais de R$ 1 bilhão que a justiça acabou de liberar para pagar atrasados do INSS. Logo em seguida, eu vou precisar falar muito sério com você sobre uma armadilha, um pente fino implacável que a Receita Federal montou para este ano e que pode fazer você perder muito dinheiro se não souber de um direito exclusivo chamado isenção dupla. Por isso eu imploro, não saia deste vídeo. Sente-se confortavelmente, pegue a sua xícara de café, aumente bem o volume do seu aparelho e venha comigo até o último segundo. Porque a desinformação é a maior inimiga do aposentado. E se você já gosta do nosso formato, da verdade dita de forma clara, eu peço humildemente que você deixe o seu curtir, aquele joinha aqui embaixo, e se inscreva no canal. Isso não custa absolutamente nada para você, mas me ajuda a continuar lutando pelos seus direitos todos os dias. Meus amigos, vamos começar falando de justiça. Quem aqui já precisou processar o INSS sabe que é uma verdadeira via crucis. Você trabalha da vida inteira, contribui com o suor do seu rosto e quando precisa de uma revisão, de uma aposentadoria justa, de um auxílio-doença ou de um benefício de prestação continuada, o famoso BPC-LOAS, o governo vira as costas para você. Aí começa aquela longa jornada. Procura advogado, junta papelada, entra na Justiça Federal, passa por perícia, espera o juiz decidir. O INSS recorre, atrasa, recorre de novo, numa tentativa cruel de vencer o idoso pelo cansaço. São anos de angústia, de contas se acumulando, de noites mal dormidas esperando um desfecho. Mas hoje, nesta tarde de sexta-feira, eu trago a notícia que muitos de vocês esperaram a vida toda para ouvir. A Justiça Federal acaba de abrir os cofres e autorizou a liberação imediata de R$ 1,4 bilhão. É muito dinheiro. É uma fortuna que finalmente vai sair das mãos do governo e vai direto para a conta bancária de milhares de brasileiros que venceram essa guerra. Mas, Rafael, quem é que tem direito a receber uma fatia desse R$ 1,4 bilhão? Preste muita atenção para saber se o seu nome está nessa lista de ouro. Esse dinheiro foi liberado exclusivamente para o pagamento de requisições de pequeno valor, as famosas RPVs, e também precatórios de ações que já chegaram no fim da linha. O que isso significa no vocabulário popular? Significa que são processos onde o INSS já perdeu de forma definitiva. É o que o juiz chama de trânsito em julgado. O INSS não pode mais recorrer, não pode mais inventar desculpas, não pode mais enrolar. O juiz bateu o martelo, deu a causa ganha para você e ordenou que o governo pague todos os valores atrasados que ficaram acumulados durante os meses ou anos em que o processo ficou rolando. Se você entrou na justiça pedindo a concessão da sua aposentadoria, ou se você pediu uma revisão porque o valor estava errado, ou se brigou por um auxílio-doença negado injustamente, esse dinheiro é seu. E como é que você faz para saber se a sua bolada está liberada neste lote maravilhoso? É muito mais simples do que parece. E a melhor parte é que você não precisa nem sair da sua casa, não precisa pegar ônibus lotado para ir ao fórum, nem gastar sola de sapato. Tudo pode ser feito pela internet, na palma da sua mão, pelo seu celular ou computador. Você vai precisar entrar no site do Tribunal Regional Federal da sua região. O Brasil é dividido em várias regiões pela Justiça Federal. Por exemplo, se você mora em São Paulo ou Mato Grosso do Sul, o seu tribunal é o TRF da Terceira Região. Se você mora no Rio de Janeiro ou Espírito Santo, é o TRF da Segunda Região e assim por diante.
Basta você digitar no Google Consulta Processual TRF e colocar o número da sua região. Quando você entrar no site oficial do tribunal, vai procurar a aba de consultas e digitar o número do seu CPF e o seu nome completo. O sistema vai puxar o seu processo. Se lá no andamento do seu processo estiver escrito que a ordem de pagamento foi expedida pelo juiz em alguma data do mês passado, comemore, levante as mãos para o céu, porque o seu dinheiro está neste lote bilionário de agora. A própria Justiça se encarrega de abrir uma conta no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal para fazer esse depósito. Se você tem um advogado cuidando do seu caso, ligue para ele agora mesmo, mande uma mensagem nesta sexta-feira e pergunte: Doutor, o juiz já liberou o meu pagamento naquele lote de 1,4 bilhão? O seu advogado tem a obrigação de verificar isso no sistema dele. Mas aqui vai um alerta de amigo, um alerta do Rafael que se preocupa com você. Cuidado com os golpistas. Eles estão soltos por aí. Nenhum tribunal, nenhum juiz e nenhum advogado sério vai pedir para você depositar uma taxa antecipada para liberar o seu dinheiro. Se alguém te ligar dizendo que o seu precatório saiu, mas que você precisa fazer um Pix de R$ 1.000 para pagar uma certidão e liberar o valor, desligue o telefone na hora. É golpe. O dinheiro da justiça é depositado direto, descontando apenas os honorários que você já combinou com seu advogado no contrato. Proteja o seu dinheiro, consulte o seu CPF e garanta o que é seu por direito. Agora, meus amigos, eu preciso que vocês mudem a chave na cabeça. Nós celebramos essa vitória maravilhosa dos atrasados, mas a vida não é feita só de flores. O governo tem uma mão que dá e outra que tira, e a que tira costuma ser muito mais pesada. Eu preciso falar com você sobre um leão que está faminto e com as garras mais afiadas do que nunca. A Receita Federal. Todos os anos, milhares de aposentados e pensionistas caem na temida malha fina do imposto de renda. E cair na malha fina significa ter o seu CPF bloqueado, pagar multas pesadíssimas e passar por uma dor de cabeça infernal para provar que você não é um sonegador. E neste ano, a Receita Federal preparou uma arapuca tecnológica gigantesca, um sistema novo chamado Receita Saúde, que vai cruzar as informações de forma implacável. Muitos brasileiros, na hora de fazer a declaração do imposto de renda, tentam diminuir o valor do imposto a pagar declarando despesas médicas. E, de fato, a lei permite que você abata gastos com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas e hospitais. O problema é que, no passado, muita gente inventava recibos. A pessoa colocava lá que gastou R$ 5.000 no dentista só para receber restituição, e o governo não tinha muito como checar isso de forma rápida. Pois bem, essa farra acabou. O aviso oficial do governo é claro. A partir de agora, a Receita Federal vai cruzar 100% das despesas médicas declaradas. 100%. Não vai passar uma agulha sem eles saberem. Como isso vai funcionar na prática? O novo sistema obriga o seu médico, o seu dentista, o seu terapeuta a emitir um recibo eletrônico no exato momento da consulta. Esse documento digital vai direto para os computadores da Receita Federal. Então, quando o seu contador ou quando você for preencher a sua declaração e colocar lá que pagou uma consulta, o computador do governo vai procurar o recibo correspondente emitido pelo médico. Se você declarar um gasto, mas o médico não tiver lançado no sistema que atendeu você, as luzes vermelhas vão acender, o sistema vai travar a sua declaração e você vai ser jogado direto na malha fina por suspeita de fraude. Portanto, o recado é duro, mas necessário. Não invente despesas. Não declare 1 centavo a mais do que você tem como provar. Exija a nota fiscal ou o recibo eletrônico de todos os profissionais de saúde que você frequentar daqui para frente. A tecnologia está jogando contra quem tenta dar o famoso jeitinho. Mas o Rafael não traz apenas alertas assustadores. Dentro dessa mesma regra do imposto de renda, existe uma mina de ouro, um benefício maravilhoso que a lei garante, mas que por falta de informação, muitos idosos não usam e acabam pagando imposto à toa. Eu estou falando da regra da isenção dupla para quem tem mais de 65 anos de idade. Preste muita atenção, porque isso é dinheiro no seu bolso. É proteção para a sua renda. Se você é aposentado ou pensionista do INSS e já soprou as velhinhas de 65 anos, o governo te dá um presente em forma de alívio fiscal.
Todo brasileiro já tem uma isenção comum, um limite de ganhos onde ele não precisa pagar imposto. Mas o idoso com mais de 65 anos ganha uma cota extra, um escudo protetor adicional. A partir do mês do seu aniversário de 65 anos, você ganha o direito de isentar mais R$ 1.903,98 todos os meses. Exatamente isso. É uma proteção extra exclusiva para a sua aposentadoria ou pensão. Quando a gente soma isso durante os 12 meses do ano, mais o 13º salário, nós estamos falando de quase R$ 24.800 que ficam totalmente blindados, isentos e intocáveis pela mordida do leão. Você lança esse valor na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, e o governo não pode cobrar um centavo de imposto sobre essa quantia. É uma diferença brutal que pode fazer com que, em vez de pagar imposto, você passe a ter direito à restituição, recebendo dinheiro de volta da Receita Federal. Porém, e aqui mora o perigo, os especialistas alertam que é exatamente nessa isenção dupla que os idosos mais cometem erros e acabam caindo na malha fina. Por que isso acontece? Porque a isenção dupla tem regras rígidas. Esse valor extra de R$ 1.903 mensais só serve exclusivamente para rendimentos vindos de aposentadoria e pensão. Não tente ser criativo com o leão. Tem muito idoso que continua trabalhando de carteira assinada para complementar a renda, ou que tem uma casinha alugada nos fundos para ganhar um extra. Você jamais pode aplicar essa isenção dupla em cima do salário do seu trabalho na ativa ou do dinheiro do aluguel. Se você fizer isso, o sistema cruza os dados, detecta a fraude e bloqueia o seu CPF na hora. O salário do trabalho e o dinheiro do aluguel continuam sendo rendimentos tributáveis comuns e devem ser declarados lá na ficha de rendimentos tributáveis. Outro erro muito comum e perigoso: as pessoas que recebem duas aposentadorias. Vamos supor que você receba uma aposentadoria pelo INSS e outra como ex-servidor público do Estado ou do município. Você não pode aplicar a cota extra de isenção duas vezes, uma para cada benefício. A lei é clara. A cota é por CPF. Você só pode usar esse teto de isenção uma única vez no ano, somando os benefícios ou escolhendo um deles. Tentar duplicar esse escudo protetor é considerado um erro técnico grave e é passagem só de ida para a malha fina. Por isso, a minha recomendação é: procure um contador de confiança, alguém que entenda de imposto de renda para idosos e mostre esse seu direito. Não deixe o governo ficar com uma parte da sua aposentadoria só porque você não sabia como preencher o formulário. O seu dinheiro suado, conquistado com décadas de trabalho árduo, merece ser protegido até o último centavo. Meus amigos e minhas amigas, o mundo hoje é governado por informações e tecnologias que muitas vezes parecem assustadoras para quem já passou dos 50, dos 60 anos. O governo cria regras novas todos os dias, lança sistemas modernos, cruza dados e, se a gente não estiver atento, a gente fica para trás. A minha missão de vida aqui, como o seu amigo Rafael, é pegar esses assuntos espinhosos, essas leis difíceis de ler e trazer mastigado para você numa linguagem que a gente entende. Nós falamos hoje de uma vitória formidável na justiça, de 1,4 bilhão em atrasados que estão sendo depositados nas contas de quem não desistiu de lutar. Ensinei a vocês como ir lá no site do Tribunal Regional Federal, procurar a aba de consultas, digitar o CPF e conferir a ordem de pagamento. É a prova de que a justiça tarda, mas não falha. E também falamos de proteção. Falamos sobre o pente fino implacável da Receita Saúde e a exigência absurda, porém real, de que cada consulta médica seja declarada e batida com o sistema eletrônico. E mais importante ainda, desvendamos o segredo maravilhoso da isenção dupla para quem já passou dos 65 anos, garantindo que quase R$ 25 mil anuais da sua aposentadoria fiquem longe das garras do imposto de renda. São conhecimentos que empoderam, que libertam e que trazem segurança para o seu lar. Eu espero, do fundo do meu coração, que essas informações sejam um farol de luz na sua vida. Se você ficou com alguma dúvida sobre como consultar o seu processo de atrasados no TRF, ou se ainda não entendeu muito bem como funciona o limite da isenção dupla do seu imposto, não leve essa dúvida para o seu fim de semana. A caixa de comentários aqui embaixo é o seu espaço. Escreva a sua dúvida.
Diga de onde você está me assistindo nesta sexta-feira, porque eu leio com o maior carinho do mundo e sempre trago as respostas nos nossos próximos encontros. A sua participação é a alma deste canal. Eu vou me despedindo por aqui, mas não sem antes fazer um apelo. Vocês sabem quantas pessoas idosas vão cair na malha fina este ano simplesmente porque não sabiam dessas regras médicas? Vocês imaginam quantos aposentados estão passando necessidade hoje, sem saber que o juiz já liberou o dinheiro dos atrasados deles? Seja um anjo na vida dessas pessoas. Pegue o link deste vídeo e compartilhe agora mesmo nos grupos de WhatsApp da família, dos amigos, dos vizinhos. A informação verdadeira é a melhor forma de caridade que podemos fazer hoje em dia. Muito obrigado pela sua companhia preciosa nesta tarde. Desejo que você tenha uma sexta-feira maravilhosa, um final de semana de muita paz, descanso, saúde e união com a sua família. Que Deus abençoe grandemente o seu lar e proteja os seus passos. Um forte e carinhoso abraço do Rafael. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo boletim informativo.